Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amilcar Júnior aqui para mais um vídeo no canal. Eu vou falar sobre três coisas que não pode acontecer com você de forma nenhuma dentro da trilha, cara. E acontecer, vocês vão enfrentar um perrengue gigante, tá? E eu vou contar para vocês o que é e a gente vai ver como é que o procedimento ocorre. Tá bom? Segura aí, logo depois da vinheta a gente está de retorno. Segura. Pois bem, pessoal, estamos de volta aqui. E olha, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem é que nunca passou perrengue dentro da trilha? Não existe. Todo mundo já passou um momentinho daqueles que tira a sua paciência, não é? Então, hoje eu vou falar sobre três coisas que, se acontecerem dentro da trilha, provavelmente você vai perder a paciência, você vai ter problemas, tá? E esses problemas podem ser assim, matar você do coração lá dentro, bicho. Porque realmente, quando acontece essas três coisas que eu vou listar para você, pode ter certeza, cara, você vai ficar com raiva. E aí, o que vai acontecer? Você vai desistir da trilha, você vai dizer para todo mundo que você não quer mais fazer, mas o problema não está no problema que vai acontecer, o problema está em você. Então a gente vai ver um por um e vai conversar sobre um por um, tá? Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, mas não tem problema não. Eu gosto de explicar direitinho e de falar e de conversar para que isso não aconteça, tá? A primeira coisa que eu listei que, se acontecer, cara, vai dar um problema doido dentro da trilha, é faltar a água. Se você não fizer um planejamento legal, né, do consumo de água seu dentro da trilha e faltar a água, você vai ter problemas de tontura, o desempenho vai cair, você pode causar enjoo, vômito, por causa da desidratação, tá? Em locais isolados, isso pode aumentar ainda mais o risco, tá? Então, quando você vai fazer uma trilha, Milka, eu vou fazer uma trilha de 10K. Então, você vai fazer de 10K, você tem que dar a presunção de que você vai ficar 2 horas correndo na trilha, tá? 2 horas. Então, você imagina o seguinte, eu tenho que levar água para 2 horas, tá? Se você não conhece o local, piorou, porque aí você não sabe o que você tem de declive, de aclive. Então, para isso, você tem que fazer a medição. Bom, eu quero consumir 1 litro de água a cada 1 hora, tá bom? Então eu tenho que levar aqui 2 litros. Milk, então você quer dizer que se eu for fazer um treino de 6 horas, eu tenho que levar 6 litros d'água? Não. Eu estou falando para você que é iniciante, que é o cara que está começando na trilha, ou então está migrando para a trilha, e que o consumo de água dentro da corrida de rua, ele é diferente, não é? Ele é diferente. Você, a cada 1 quilômetro, eu tenho esse costume, né? Alguns me criticam porque eu faço assim, mas a cada 1 quilômetro, o relógio bate, tá? Eu pego e tomo 3 goles de água. Bom, 3 goles, não é blá 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 blá, não, é blá 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 blá, tá bom? Então, 3 goles de água. Você vai ter que se doutrinar para que essa água, né, para que essa água seja consumida devagar, tá bom? Então, eu faço essa medição. Então, o que eu quero que você entenda? Que o planejamento, que a hidratação, ela começa na noite anterior ou no dia anterior. Então, tudo começa no dia anterior, tá? Eu vou fazer um treino gigante, beleza? Começa no dia anterior. A hidratação tem que ser no dia anterior, tá? Porque a hidratação que você vai fazer durante o treino ou durante a prova, porque você pode até achar que o organizador vai levar aquela água para você no estradão. Mas dentro, lá de cima, no meio do mato, você vai ter que depender da tua mochila, cara. Tá? Isso aí é o terceiro ponto que a gente vai falar lá na frente. Segura. Anota aí. Mochila de hidratação. Tá? Ou mochila. Hidratação é junto. Tá bom?
Então, o que acontece? A hidratação dentro da trilha ela tem que ser precisa. Porque se faltar, o risco que você tem de sofrer uma desidratação lá dentro é muito grande, porque dentro do mato o calor é muito intenso. Você não tem ideia de como esse calor é dentro do mato. Ah, Milka, mas eu costumo beber água, eu costumo correr na trilha com 1 litro só de água. Ixi, eu estou falando para você o correto. Agora, você não pode seguir o que as pessoas falam, porque cada organismo é um organismo. Eu estou falando para um organismo normal. Faltar água dentro da trilha, cara, vai ser fatal para você. Pode ter certeza disso. Vai ser fatal para você. Tá? Então, o que acontece? Você vai fazer 2 horas de treino, você tem que levar pelo menos 1 litro de água. E tomar essa água devagarinho. Ah, eu tenho no meio do caminho, eu tenho um rio. Então você pode pegar água no rio, colocar o clorim, que são pastilhas, tá? Para potabilizar essa água. Aí você coloca o clorim, 30 minutos essa água está potável. Eu faço muito isso quando eu vejo que tem rio. Aí, Amilca, como é que eu faço então? Eu não sei se lá tem rio. Então você tem que ter o planejamento de abrir o caminho que você vai fazer no Google Maps, em qualquer aplicativo de GPS, tá? E você possa ver se perto aumenta a tela ou no próprio computador, que eu gosto de fazer no computador. Eu aumento a tela no celular, aumento a tela no computador e vejo se tem algum rio por perto. Quantos quilômetros do rio? A estrada tem 3 quilômetros para o rio, tá bom? 3 quilômetros para o rio. Eu sei que se eu sair da rota, eu posso me perder, tá? Então, eu tenho que ver a coisa mais perto que você tem ali, a coisa mais perto. Ah, tem um vilarejo. Então, eu vou lá no vilarejo, né? Buscar água, ter água lá, acabou minha água, tem que ir lá no vilarejo. Então, eu anoto, cara. Eu anoto tudo, eu anoto no papel, eu anoto aqui no meu braço, cara. Muito comum eu anotar aqui no braço. Vilarejo, quilômetro tal, à direita. Bom, aí eu sei que eu vou virar à direita e eu vou para o vilarejo. Vou lá, chego lá, compro água, peço água. Já cansei de pedir água por aí, por esses caminhos da vida que eu faço. Tá bom? Então, a água, ela tem que ser. Você não pode faltar. Se faltar desidratação, você vai ter confusão mental, cara, por causa da desidratação. Pode cair dentro da trilha. Muito comum isso. Você enfraquece as pernas por causa da desidratação. E você cai, cara. Lembrando que dentro do mato, o calor é intenso. Tá? A perda de sais minerais é muito grande. Tá bom? Então vocês tenham em mente que a hidratação ela tem que ocorrer no dia anterior. Hidrate bastante no dia anterior do treino, da prova, tá bom? Tome bastante água, sabe? Eu sei que você vai diversas vezes no banheiro, mas é o que tem que ser, tá bom? É o certo que tem que ser. Você vai, passa dentro da trilha tranquilamente, você leva a sua água, tenha planejamento. Ah, Milka, eu vou fazer uma prova de 16 quilômetros. Eu vou ficar 4 horas correndo dentro da trilha. Bom, vai ficar 4 horas correndo na trilha, cara. Correr dentro da trilha durante 4 horas, você vai ter que levar pelo menos 2 litros d'água. Sabendo que você vai ter, se for uma prova, você vai ter água, talvez no estradão. Então, você tem que saber com o organizador. Organizador, onde é que vai ser a sua hidratação? Como é que vai ser? Ah, vai ser aqui, ali, acolá. É muito bom você ver as explicações que o organizador vai fazer, as lives que ele faz dizendo onde que vai ser a hidratação, quantos pontos de hidratação, não é? Isso é muito comum em provas. Agora, quando é em treinos, tá? E seu planejamento é por tua conta, mas você também tem que fazer o planejamento também em provas, tá bom? Então, esse primeiro ponto é fatal, tá bom? Se isso acontecer, os outros dois nem acontecem mais. Se você fizer uma desidratação dentro da trilha, provavelmente você vai ter que abortar a tua prova, abortar teu treino, porque cãibras,
desconforto mental, desempenho físico vai para o saco, você não vai ter desempenho, você não vai conseguir subir morro, tá? E novamente eu falo, em locais que são isolados, vai ser difícil de chegar ao socorro ou demorar a chegar ao socorro, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, pessoal, é se perder dentro da trilha. É muito comum acontecer quando a gente está treinando, a gente olhar para o chão ou fazendo prova, a gente olhar para o chão. Em provas que eu já participei fora, eles colocam muito a fita no chão, porque você corre olhando para o chão em locais onde tem tocos, tem raiz de árvore, tem pedras. Aí eles põem as fitas mais para o chão. Em outros locais, fincam bandeirinhas ou fincam tocos fluorescentes, que no caso a gente está correndo à noite. Bom, mas se perder dentro da trilha é mais fácil do que você entenda. Quando eu faço assim, eu falo, não, mas eu entendo que perder na trilha é normal. Não é normal. Normal é você em pouca sinalização, pouco local para você se guiar. Às vezes você olha uma árvore, você guarda aquela árvore na cabeça. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Eu faço vídeo, vocês sabem que eu faço vídeo de todo treino meu, prova. E aí eu comecei a filmar, eu estava numa área que eu não conhecia. Aí eu filmei alguns locais que me serviram de guia. E foi dito e feito, cara. Eu olhei para baixo, perdi a trilha e entrei dentro do mato. E corri durante uns 2 quilômetros para dentro do mato. E quando eu me deparei comigo, quando eu me deparei com a situação, já estava fora da trilha. E aí o que eu fiz? Abri minha câmera, olhei, tá? Olhei na câmera e vi que eu estava fora. Aí eu retornei, porque é isso que acontece. Quando você se perde, você sentiu que se perdeu, para, meia volta e retorna para o local de onde você veio. Tá bom? É muito comum acontecer isso. Retorna para o local de onde você veio. Faz o caminho inverso. Tá? E chega lá na bifurcação, ou chega na parte que você parou. E para isso, você tem que ter um relógio, cara. Você tem que ter um relógio que tem um GPS, um relógio bom. Eu sempre falo que o material de trilha tem que ser de médio a top. Não adianta você pegar o seu celular e usar ele para você. Porra, gostaram da caveirinha? Gostaram da caveirinha? Eu sou caveira. Aí o que acontece? No celular, você pode até usar o GPS do celular, mas você sabe o que vai acontecer? Vai chegar em certas horas e o GPS vai falhar, ele vai entrar no analógico. E aí o que vai acontecer? O celular vai começar a rodar, porque vai ficar procurando o GPS, tá bom? E vai acabar a bateria rapidinho, cara. E aí, meu amigo, é caixão. E aí vai vir, você vai se perder na trilha, e aí vai vir um problema. Vai consumir água, vai consumir comidinha, vai entrar à noite adentro, entendeu? Então, as coisas que eu falo aqui, vocês têm que lembrar, são coisas que acontecem, coisas normais. As pessoas que burlam esse planejamento, que burlam essa segurança, é problema deles. Bom? Então eu estou falando para vocês o correto, o que você tem que fazer dentro da trilha, as medidas que você tem que tomar dentro da trilha. Porque lá, gente, lá não tem Uber, lá não tem supermercado, lá não tem nada não, cara. Lá é pauleira. Você é você e você. Tá bom? Então o que acontece? Se perder dentro da trilha, se você se perder dentro da trilha, a primeira coisa que você faz é parar. Se você olhou para o relógio e viu que você está rodando e não está encontrando nada, mata fechada, para e retorna. Tá? Para e retorna. Primeiro, você não pode ir sozinho para dentro da trilha. Ah, Milka, mas eu já vi treino seu que você estava sozinho. Sim. Eu estava sozinho em área que eu conhecia, né? E que eu sei onde é o começo e o final.
Mas mesmo assim não pode. Eu tenho uma experiência maior, né? Eu tenho quase 20 anos, quase não, tenho mais de 20 anos de trilha. E eu sei que lá dentro eu já passei momentos muito ruins, cara. Já caí, já me machuquei, já fiquei sozinho, já tive que ligar, pedir socorro. Então essas coisas acontecem, cara, quem corre dentro da trilha. Mas se você se perder dentro da trilha e tem que exigir resgate, cara, isso você pode ter certeza que vai demorar. Você caiu dentro da trilha, machucou. Pronto. Você vai ter que parar. Então, para você parar, você vai ter que ter materiais, que é o terceiro que eu vou falar para vocês. Tá? Dentro da trilha, o risco é muito grande. Risco de você cair, risco de você torcer o pé. Né? Você tem que ter uma bolsa de primeiros socorros. Bolsa de primeiros socorros. Cara, eu falo isso com algum gosto, com a boca cheia. Bolsa de primeiros socorros. Muita gente não leva, cara, essa bolsa de primeiros socorros. Isso eu ia ter que falar agora na outro ponto, mas eu vou dar só uma palhinha aqui. Bolsa de primeiros socorros. Socorro dentro da trilha chega muito, mas muito tempo depois. Então, você tem que sanar a pane, você tem que ter aquele, né, aquele feeling de que se acontecer eu tenho que sanar a pane no momento ali para eu me confortar, me estabilizar para chegar ao socorro. Tá bom? E, quando eu falei para vocês de relógio, cara, Milka, eu posso usar o smartwatch da Champion, sei lá, da Mormai. Cara, esses smartwatch dentro da trilha, eles não seguram muito o GPS. O GPS se perde bastante. Se você só tem esse, vou fazer igual Ratatouille, assim, ó, né? Pode acontecer de que o GPS ele vai cancelar o GPS lá dentro e você vai ter problema, cara. E aí, quando ele perde o GPS, ele vai ficar buscando. E nisso você está correndo. Você não vai parar no meio da trilha para ficar esperando o GPS voltar. Então, o Garmin, né, o Stratos 3, que é um relógio que eu uso, e o Stratos 3 é um relógio muito bom. Ele usa 2 tipos de GPS. Então dificilmente ele perde, cara. Olha que eu já entrei em mata fechada. Mata. E, pô, você imagina assim, não, aqui não vai dar. Cheio de montanha e o GPS está lá. Tá bom? O bom do relógio é que você pode guardar a trilha, guardar o caminho. E aí eu vou, por exemplo, eu faço muito isso. Eu guardo o arquivo GPS, ou GTS, o GTX, como o TSX, como alguns relógios. E eu coloco ele no relógio e deixo lá. Eu estou fazendo a mesma trilha. Eu senti que eu estou me perdido, eu vou aqui no relógio, procuro a trilha, boto a trilha no relógio e vejo onde é que eu estou. E peço para o relógio me levar. Eu tenho Stratos. Mas tem Garmins que fazem isso, outros não. O Stratos faz. Tá bom? Então, o relógio é muito importante, porque o celular, cara, dentro da trilha, ele tem que estar desligado. Pô, Milka, mas telefone desligado? Sim, telefone desligado. Para que você possa estar com ele com carga, para você ligar caso aconteça alguma coisa. Já aconteceu comigo. Eu cheguei, me atrasei um pouco dentro da trilha, não é? Eu liguei para minha esposa e falei, eu vou me atrasar. Só isso que eu falei, eu vou me atrasar um pouco, tá? Tô aqui no meio da trilha, tá tudo bem, ok, tá, eu tô certo, tá tudo bem, eu vou me atrasar. Já deu feedback, né? Agora, se você usar o telefone para fazer videozinho, vou fazer um vídeo aqui, uma foto aqui, ali, a bateria vai embora, cara. A bateria vai embora. E se ele tá ligado, vamos supor que você não está usando o celular para fazer as suas filmagens, suas fotos. Aí, se ele estiver ligado, ele vai entrar no modo analógico, ele vai ficar procurando, cara. Vai ficar procurando sinal. E acaba a bateria. Já aconteceu com você, Milka? Já, claro que já.
Comigo já aconteceu tudo. Tudo que eu falo pra vocês aqui é porque eu já passei esses perrengues na trilha. Não é bonito, não, cara. Nossa, passei perrengues pesados. Mas, um dia eu vou fazer um vídeo aqui dos perrengues que eu já passei. Aí vocês vão ver que doideira. Vou falar um rápido, hein? Uma vez eu me perdi numa prova, eu estava fazendo uma prova, uma ultra de trilha, em Santa Maria de Jetibá. Quem conhece o Espírito Santo sabe que aquilo lá é um perrengue, né, cara? Aquilo ali é um inferno. Você vai lá, abraça o capeta e volta. Aí o que acontece? Eu estava dentro da trilha, chovia muito, muito, muito. Eu estava fazendo uma prova chamada Ground Zero. Grau Zero. Aí veio mais 3 pessoas, cara, correndo junto. Assim, né? Eu peguei as pessoas na trilha, né? Eu tava na trilha com eles, eu me encontrei e nós fomos correndo. E aí o que acontece, cara? Eu conversando com eles, me perdi, pimba, entrei no lugar errado. Cara, eu rodei 6 quilômetros. Eu rodei 6 quilômetros, bati numa parede, cara, de pedra. Eu falei, putz, cara, que terror. Aí eu tive que retornar. Aí eu retornei mais 6. Então você imagina, eu corri 12. Uma prova que era de 50, foi de 60 e poucos. Nós fomos os últimos a chegar. Eu lembro, eram 2 moças, um médico do Amazonas. O cara era do Amazonas, cara, de Manaus. O cara passou um perrengue, o cara me xingava na trilha igual doido. E tinha um rapaz do Espírito Santo, né, de Vitória. Mas, assim, nós fomos os últimos a chegar. Chegamos, era quase 10, que 10? Era uns 9 e pouquinho da noite. Eu era o único que estava com lanterna. Porque, como eu falo, cara, eu vou falar no terceiro. Eu era o único que estava com lanterna. Então eu tinha que ir na frente, clareando, os caras atrás. Aí depois eu inverti, eu fiquei atrás e os caras na frente. Então eu podia jogar o foco, porque a lanterna é um farol, né? Aí eu liguei aquela lanterna assim, eu clareava para os caras correrem, né, na trilha. Que aliás nós andamos mais do que corremos, porque, né, as meninas ficavam com muito medo de bicho, essas coisas. Enfim. Esse é o problema de você se perder dentro da trilha. Tá bom? Então, perder dentro da trilha, você vai ter um risco maior, vai aumentar o seu tempo de risco, área de risco. Tá? Pode exigir resgate, caso você se perca e você não souber o caminho mesmo e perdeu mesmo. Vai ter que vir resgate, você tem que ligar, tá? Para pedir resgate. Tá? Pode complicar. Então, use um relógio, verifique no Maps aonde você vai passar, coloque os pontos que você pode se apoiar dentro daquela trilha que você vai fazer e não faça a trilha sozinho. Os caras sempre falam, pô amigo, você não vai levar um pra merda não, você vai levar 2, 3, 4, vai todo mundo estar no mesmo balaio. Aí ajuda, tá? Às vezes o cara olha, não é por aí não, galera, é por aqui. Às vezes ele leva para o caminho errado, mas ele vai falar, opa, não é por aqui não, vamos entrar para o outro lado. Entendeu? Então, eu já tive isso, tem vídeos meus no canal aí, você vai ver que eu falei, opa, me perdi ali, eu tive que retomar o caminho. É assim mesmo, cara. É muito comum acontecer isso, tá? Mas não pode acontecer. Então, reloginho, bota um relógio no pulso, telefone desligado. Se perdeu, para e volta para o ponto inicial. Tá bom? Me perdi, eu não tenho nem volta para o ponto inicial, me perdi, eu tô aqui, entendeu? Porque entra em desespero, tá? A mente humana é uma coisa muito, mas muito séria. Ela te sabota, bota você em desespero, e aí pronto, cara. Aí você não faz mais nada. Tá bom? Então esse é o segundo ponto. O terceiro, cara, é materiais. Às vezes você esquece material. Eu já esqueci material, cara. Olha, eu já esqueci material, cara, e você sabe que quando eu esqueço as coisas, eu fico para morrer. E já aconteceu. Eu já esqueci bastão dentro do carro. Eu achei que os bastões estavam na minha mochila. E aí, esqueci os bastões. Por isso que eu faço o meu planejamento anterior. Eu olho meu material todo. Eu coloco o meu material todo. Tá? Eu faço o checklist. Falar nisso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar um arquivo, checklist. Então vai ser um arquivo TXT, tá bom? Ou Word, não sei. Eu vou fazer esse checklist todinho para vocês. É um checklist gigante, cara. E você vai imprimir isso aí e você vai
checar isso. Tênis, pá, tá bom, tênis, problema. Mochila, eu vou te dar um checklist, porque eu aprendi a fazer checklist, cara, quando a gente faz ultra, né? Ultra maratona é muito comum a gente ter que fazer checklist, cara. Eu faço checklist qualquer coisa, até quando eu vou no supermercado. Eu levo os troços. Minha mulher fala, mas você tá exagerando. Não, eu faço checklist. Porque tem que fazer, cara. Tá bom? Então, o material, você tem que ter esse material de ponta. Então, é de médio a top. Milka, mas eu não sei se eu vou querer ficar dentro da trilha. Eu vou comprar um material, vou comprar um tênis mais ou menos. Cara, não vai estar. Você vai ter problema com esse tênis dentro, mais ou menos dentro da trilha, né? Então, o tênis é inadequado, cara. Esse tênis inadequado, velho, o cara usar tênis de corrida de rua para você correr dentro da trilha, eu vejo isso direto. Eu fico até impressionado como é que tem operadores de educação física, porque eu sou um graduando de educação física também, tá? Eu sou um graduado, sou um graduando, né? Estou fazendo curso de educação física, e uma das coisas que a gente mais ouve é isso. É que, eu corro com tênis de rua mesmo, porque eu me sinto bem, eu corro no estradão. Gente, o tênis para a trilha é um tênis com o mínimo de gripe. O que é gripe, Amilcar? São os taquinhos que ficam debaixo da sola. Porque você tem que subir, cara. Você vai ter que subir em trilha, você vai ter que descer em trilha. E o tênis liso embaixo, ele vai escorregar, cara. E uma queda dentro da trilha vai te levar ao momento 2, que é a queda. Vai cair, vai ter problema de resgate, você entendeu? Então, é muito comum, tá? É muito comum você usar o tênis de trilha somente aqueles caras que conhecem. É muito comum. Os que não conhecem, que os professores, os técnicos, né, tem que falar, a primeira coisa que eles têm que falar, olha, você quer ir para a trilha? Quero. Então você vai ter que ter um tênis adequado. Você tem que fazer um fortalecimento para você poder subir. Cara, se você não tiver um fortalecimento de quadril, de membro inferior, né, o quadríceps da coxa, glúteo, panturrilha, tornozelo, quadril, cara, você vai estar no sal. E eu que uso muito bastão, eu tenho que fazer o fortalecimento do meu ombro, tríceps, bíceps, né? Fazer aquele também de bíceps, de tríceps. Então, cara, você tem que fazer um fortalecimento, cara, de lombar, principalmente lombar, porque você vai agachar bastante quando você estiver subindo. Então, o fortalecimento ele é importante, tá? É importante. Mas o material ele é muito mais importante. Como é que você vai passar no lugar lameado com o seu carrinho, com pneu liso, aquele pneu que você roda no asfalto? Explica para mim. Escreve aqui embaixo se vocês conseguem fazer isso. Não consegue. Você tem que ter um pneu lameiro. E é isso aí. O tênis de trilha ele tem que ter um mínimo de gripe. O mínimo. Tá? São os tênis com aqueles gripezinhos de 3 milímetros. Os meus, por exemplo, eu só uso gripe de 5 milímetros, cara. Milka, mas é muito grande e tal. Como é que eu vou correr no estradão? Cara, compre um tênis com um amortecimento. Tem um monte de vídeo aí dentro do meu canal mostrando tênis para trilha. Dá uma olhadinha aí, tá? Nas especificações que eu faço de tênis e você vai ver que tem tênis que você pode adquirir, não é caro. Né? O tênis é o primordial. Ele e a mochila. Esse é o bicho papão, cara. Esse é o bicho papão, cara. Olha, às vezes eu falo assim, eu vou levar minha mochila para correr ali 15 quilômetros no asfalto. Aí os caras, nossa, você vai pegar mochila para correr no asfalto 15 quilômetros? Sim. A mochila você tem que se acostumar com ela. Apesar de que hoje as mochilas são coletes, né? São coletes,
E as mochilas atuais, elas englobam o corpo. Mas mesmo assim, tem pessoas que sentem incômodo, né? E gostam de ficar andando com aquelas garrafinhas na mão. Cara, aquilo ali é dentro da trilha, garrafa na mão, é fora de cogitação. Fora, fora. Então a mochila, é aquilo que eu falo, né? A mochila não é a mochila de hidratação. Quando eu falo mochila de hidratação, estou falando de mochilinha de bike. Conhece aquelas mochilinhas fininhas que você usa na bike? Tem duas tirinhas que você coloca, tem uma mangueirinha, né? Então, isso é uma mochila de bike, aquelas mochilas fininhas de hidratação. Mochila, quando eu falo, é mochila, o mínimo de capacidade, capacidade eu estou falando de volume, tá bom? A mochila, ela tem que ser uma mochila de 12 litros. A capacidade dessa mochila tem que ser de 12 litros. Ah, Milka, mas 12 litros? 12 litros. E ali você vai ter que levar a lanterna de cabeça, o cobertor térmico, um apito. Preferência, eu levo sempre uma outra camisa. Tá? Eu levo minha bolsa de primeiros socorros e também a água. Bom, então a água, ela faz parte desta mochila e não é uma mochila de hidratação. Ela não serve só para hidratação. Antigamente era assim. Hoje não é. Hoje você usa a mochila para você carregar tudo lá dentro, cara. Não é? Ah, mas eu vou ficar muito pesado, Amilcar. Sim. Dentro da trilha, tecnicamente, você fica um pouco mais pesado do que na corrida de rua. Tá? Então, a mochila, você tem que fazer uso dela para você se acostumar com ela. É muito comum, muito comum. Tá? As pessoas pegarem, comprarem a mochila e só vão usar no dia que vai fazer a prova. Já aconteceu aqui, ó. Os caras ficaram todo cheio de bolha, né? Aí vem o que eu falo que são as gambiarras. Ah, Milka, como é que eu faço? Então, eu quando vou para trilha, cara, eu levo 2 absorventes femininos, daqueles pequenos. Poxa, Milka, absorvente? Sim. Eu já levei silver tape, já levei micropore, mas o bom mesmo, eu usei que funcionou, foi o absorvente feminino, aquele pequenininho. Quando começa a dar calo, a dar aquele desgaste na pele, que é a mochila, roupa e suor, você tem que pegar e colocar o absorvente aqui, cara. Ele fica acolchoadinho, tá? Ele vai colar na sua pele ou até mesmo na sua camisa por dentro, tá? E você coloca a mochila e acaba o problema. Até você chegar num ponto de apoio, tá? Eu também uso silver tape, cara, aquela fita cinza que vocês sabem, que vocês veem que os caras usam para fechar a caixa. Então, eu boto a silver tape aqui, ó, acabou, tá? Então, o que eu quero falar, a mochila, cara, ela tem que fazer parte do seu corpo, igual o bastão. Ah, o bastão. Ninguém gosta daquilo, mas bastão, graveto, entendeu? Tudo que você pode imaginar, eles falam que entendeu? O bastão, ele é essencial. Eu não vou nem no banheiro ali da minha casa sem o bastão. Eu falo isso, a galera pode ir. Quando eu estou falando em lives, que eu faço lives privadas aí para cursos, para assessorias esportivas aí de São Paulo e tal, o que acontece? Grupos de corrida. Eu falo muitas vezes isso. Eu levo o bastão para todo canto, cara. Quando eu vou para trilha, quando eu vou para fazer uma outra maratona. Posso não usar, cara, mas eu tenho ele ali. Eu sei que se um dia eu precisar usar, eu lanço mão do bastão. Já aconteceu de eu me torcer o pé e mancar, eu peguei o bastão e se pronto. Aí o bastão me ajudou bastante até eu chegar no próximo ponto e eu pedir um apoio, pedir um socorro. O bastão dentro da trilha te economiza 30% das suas pernas, cara. Cara, que coisa boa. 30%. O passarinho tá cantando. Tá vendo o passarinho? Beleza, né? Então, 30% das suas pernas, cara, ele ajuda você. 30%. Tá bom? Então, o bastão ele é essencial dentro da trilha. E é um material que hoje não está mais caro.
Tá? Antigamente, um bastão de carbono era 1.500, R$ 2.000. Hoje é R$ 200 no máximo na China. Você manda trazer e acabou. Tá? Existem aqueles telescópicos. Eu boto meu bastão aqui na mochila, cara. Quem já vê meus vídeos aí que eu de trilha, eles veem meus bastões aqui, ó. Eu uso bastão e acabou, filho. Tá? E eu ainda uso mais. Eu ainda uso o cinto de hidratação. Milka, o que é cinto de hidratação? É o cinto que eu carrego na cintura. Eu tenho um cinto Evadic. E esse cinto, pessoal, ele vai ajudar bastante vocês, porque ali você vai poder usar, além das 2 garrafinhas daqui, você pode usar 2 atrás, tá? Já é um adianto. E você pode usar a sua cápsula de sal, você pode guardar teu gel, você pode guardar tua mariola, você pode guardar seu telefone celular lá embaixo no cinto. Alguns remedinhos rápidos, que é muito importante, remedinho rápido. Já aconteceu de eu estar correndo, passei o braço, dei um bom arranhão. Peguei, eu estava com o micropore dentro do meu cinto, para não ter que parar, tirar a mochila, né, para tirar a bolsa de primeiro socorro. Eu boto isso dentro de um saquinho zip, aquele saquinho pequenininho zip, tamanho 4, tamanho 5, eu boto ali dentro, junto com alguns comprimidinhos, e coloco no cinto. Tá? Então, eu sempre uso, quando eu vou para a trilha, eu uso o cinto Evadic, eu uso minha mochila. Isso aí, eu vou dizer para você, é normal para mim. Tá? Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Mochila ou cinto de hidratação. Vai vir o próximo vídeo aí que vai ser esse. Tá? E eu uso isso, cara. Eu uso a mochila, porque a mochila, cara, ela vai me dar muito apoio. Vai ser meu apoio. Né? Vai ter a comidinha, vai ter a água, vai ter a comida. Desculpa. Vai ter a bolsa de primeiros socorros. Porque a bolsa de primeiros socorros tem que ter, cara. Se não for pra trilha com nada para te proteger, já era, filho. Já era. E eu uso o kit de primeiros socorros para evitar que eu tenha problemas na trilha. Como assim, Amilcar? Porque eu já vi acontecer. Eu fui picado por um inseto, eu pego histamínico, anti-histamínico e tomo, cara. É uma coisa assim que eu falo, cara. Eu fui picado por uma vespa. Uma não, 2. Me picaram. Uma no pé e outra pegou na minha mão aqui. Rapaz, isso doeu muito, cara. Peguei o remedinho pra dor, pimba, fui embora. Alguns abortam o treino. Não vou fazer mais, eu vou embora, tá doendo mais. Não. Eu já não faço isso, porque eu não deixo minha mente me sabotar. Certa vez eu correndo, eu caí, ralei meu joelho todo, porque vocês não veem meu joelho. Um dia eu vou mostrar meu joelho para vocês, você vê o tamanho das feridas que tem, das marcas que eu tenho, das cicatrizes que eu tenho dentro do meu joelho. Eu vou mostrar para vocês. E aí o que eu faço? Cara, eu não deixo me sabotar. Caiu, pego aquele mertiolate, né? Vou lá, passo o mertiolate todinho, limpo, passo o meu mertiolate, meto logo aquele band-aidão logo, que é aqueles band-aid grandes, boto em cima da ferida e vai embora, cara. Vai embora. Chega em casa, eu lavo, tomo banho, lavo, aí eu deixo aberto. Mas eu tenho isso, cara. Tá? Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu esporte. Não é? Às vezes eu tô lá na aula, eu falo com os meninos lá, eu gosto do meu esporte. É perigoso? É perigoso, cara. Mas corrida de rua também é perigoso. Patins é perigoso. Skate é perigosíssimo. E todo mundo faz, cara. Correr na trilha, corrida no mato, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar em contato com a natureza. Se você gosta, meu amigo, se você gosta, vai fazer teu esporte. Mas faz com segurança e planejamento. Bom? Então você tem que ter uma capa de chuva, por exemplo. Aconteceu, cara, um corta-vento. Você tem que ter dentro da sua mochila. Aí você vai olhar, você tem que olhar a previsão do tempo, cara. Que isso é fantástico, cara. Eu olho a previsão do tempo, tô ali na previsão do tempo olhando. Aí os caras, pô, amigo, por que você está olhando a previsão do tempo? Ué, porque eu tenho que olhar. Eu tenho que ver que, de repente, às 9 horas vai chover. Eu tenho que levar meu corta-vento, cara. Eu tenho que levar meu corta-vento, tenho que levar um tênis com um gripezinho maior, tá? Eu sei que vai chover. E se chover, complica. Corredor de trilha com chuva é complicado, tá bom? É muito complicado, tá?
Então, o que, que vai acontecer? Eu olho a previsão de tempo. Ah, Milka, qual é o que você usa? Eu uso o Meteorred, tá? Ou o Clima-Tempo. Eu olho lá, cara. Amanhã vai ter o quê? Amanhã vai ter chuva. E eu tô hoje, né? Amanhã eu vou treinar amanhã. É pior que eu vou treinar amanhã mesmo, tá? Amanhã de manhã eu vou treinar. Então, eu vou treinar, né? Aí eu vou treinar, bicho. Aí eu olho lá. Amanhã tem chuva? Tem. Então, cara, meu planejamento hoje é o quê? É para chuva e para sol. Então eu vou levar um tênis de gripe médio ou um tênis híbrido, mas vou levar meu corta-vento dentro da minha mochila. Se chover, eu boto meu corta-vento, porque ninguém merece ficar com a roupa toda molhada, ensopado. Eu já peguei chuva no meio do caminho e não deu nem tempo, né, cara, de pegar corta-vento. Eu não tinha onde eu baixar, onde parar. Eu abri assim mesmo, mas eu já estava ensopado. Tá bom? Então, material tem que ser de médio a top, cara. Não tem essa de material inferior, porque vai ter problema. Vai ter sua meia? Compra meia de elastano, meu amigo, minha amiga. Meia de elastano. Não vai comprar meia de algodão, porque seu pé vai suar. E quando você desce, você fica fazendo muito assim com o pé. E quando você sobe, assim com o pé. É do mesmo jeito, né? Aí o que acontece? A meia de algodão vai arrancar uma lasca do seu pé. Ele úmido. Tá? Então, meia de elastano. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre meia, cara. Minha esposa tá falando isso direto. Ela corre na areia, né? Ela quase não usa tênis. Ela usa aquelas botinhas de hidromassagem, não, de hidroginástica, né? E ela fala comigo que às vezes o pé dela dá as comidinhas da areia. Então eu sempre oriento ela a botar uma meia de elastano dentro da botinha, né? E salva, tá? Ela gosta de correr na trilha, areia, e isso salva ela. Né? Então é isso. Resumindo, água, faltar água, se perder na trilha, esquecer equipamentos ou equipamentos ruins. Tá? Esses 3 pontos, cara, se acontecer com você na trilha, babau. Você pode ter certeza que você vai ter um problemão e vai ter que chamar o socorro, vai ter que ligar para mamãe, para papai, para namorada, namorado, para mulher e vai dizer: ó, tô aqui dentro, o bicho pegou. Você já fez isso, amigo? Já aconteceu, cara. Cara, tudo que eu falo para vocês aqui já aconteceu comigo. E pode ter certeza, esse vídeo ficou longo, tá? Esse vídeo ficou longo, mas, por favor, veja até o final. Você vai ter que veja o final, pega o checklist, comece a ter planejamento dentro da sua trilha, dentro do seu esporte, tá bom? O vídeo é esse. Desculpe aí que foi muito longo, mas eu gosto de fazer um vídeo para você, porque é de corredor para corredor. Eu já passei os perrengues, eu estou dando dicas para você não passar, tá? E mesmo se você passar, você falou, opa, a Milka falou isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Beleza? Forte abraço, até a próxima.